Será que vale a pena de fato utilizar mix de cobertura? Será que tem alguma desvantagem no meu sistema produtivo? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui no canal e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Já lembrando para vocês deixar o like, se inscrever no canal, toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro aqui para o YouTube. E o seguinte, por que eu decidi trazer esse tema mix de cobertura? É uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Olha, eu vi um vídeo aqui, eu vi fulano falar que mix de cobertura é muito bom, que traz várias vantagens. Será que de fato é tudo isso? Então a gente vai tentar esclarecer esse tema, né? Mas não vai esgotar esse tema porque tem muita coisa para falar mesmo. Primeiro de tudo, para quem não conhece ainda, não sabe, nunca ouviu falar o que é um mix de cobertura. É você misturar mais de uma espécie que é utilizada para adubação verde. Então vamos supor lá, você pega a aveia e mistura com ervilhaca. Cada espécie tem as suas características, né? E a gente já vai ver aqui mais para frente. E aí a gente se aproveita das características de cada espécie para melhorar o nosso solo. Atributos físicos, químicos, biológicos. Essa prática, se bem implantada, pode trazer uma série de benefícios para o nosso solo que a gente já vai ver. Muito bem, então quais que são esses benefícios do mix de cobertura em si, né? Você vai misturar aqui principalmente as gramíneas, grande grupo de gramíneas, que tem tanto de inverno como de verão também. As leguminosas, mesma coisa, de inverno e de verão. Crucíferas também, que pode trazer uma série de benefícios para o teu sistema produtivo. Essas espécies elas vão ter diferentes sistemas radiculares, então algumas vão se aprofundar um pouco mais, outras vão ter um sistema radicular axial, que a gente já vai ver também, é o caso do nabo forrageiro, que tem o poder de descompactar o teu solo desde que ele não esteja extremamente compactado. Você vai ter plantas de diferentes composições nutricionais, algumas vão fixar nitrogênio, né? Algumas vão ter composição diferente nutricionalmente falando, e isso traz benefícios, é claro, para o teu solo. Então a gente separou aqui, ó, só para que você consiga entender. As gramíneas, as leguminosas e as crucíferas. As gramíneas, o que é? Tem de inverno e de verão. Então, se você está na região centro-oeste, região nordeste, você não vai utilizar uma aveia, um centeio e azevém. Você pode utilizar a braquiária, você pode utilizar um milheto, que são espécies adaptadas para esse clima. E tem as leguminosas, que é o caso do tremoço, da ervilha, da ervilhaca, crotalárias, mucunas também, mucuna cinza, mucuna preta, labilab, enfim, tem uma série de espécies, próprio estilosantes, que tem um outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre essa espécie também. Então veja, as gramíneas, qual que vai ser a vantagem delas? Alta produção de biomassa. E aí, alta produção de biomassa, qual que é a vantagem? Você vai aumentar a matéria orgânica. Né? Você pode tirar um solo lá, como a gente já pegou produtores aqui da consultoria, de 1% de matéria orgânica, utilizar um mix de cobertura que tenha gramíneas, né? E passar para 2, 2,5%, ao longo dos anos até 3, 3,5%, dependendo da localidade. Se você fizer também o sistema de plantio direto, que é muito legal você fazer mix de cobertura com o sistema de plantio direto. A menos que você esteja trabalhando com uma estufa, por exemplo. Nós temos alguns produtores também que eles trabalham com estufas, e aí eles colocam lá, eles colocam um período tomate, pimentão, pepino, depois na estufa eles colocam crotalária ou colocam milheto também, é uma possibilidade. Depois eles roçam ali aquela área, tiram e voltam com tomate, voltam com outra espécie ali de horta também, tá? Então serve tanto para o pequeno produtor como também para o médio e para o grande. Então assim, ó, as gramíneas eu gosto muito, principalmente pela alta produção de biomassa, aí vai aumentar a matéria orgânica, como eu falei, mas também vai suprimir as plantas daninhas, vai aumentar a umidade desse solo, porque você tem muita biomassa. Nós temos as leguminosas, que qual que é a principal função delas? A fixação biológica de nitrogênio e decomposição mais rápida também dessa palhada. Se você deixasse só gramíneas, o que ia acontecer? Você iria roçar, você ia dessecar, roçar e plantar a tua cultura em sequência, milho, soja e tudo mais. As gramíneas, elas têm uma alta relação CN, elas têm muito carbono para pouco nitrogênio. E aí o que acontece? Elas demoram mais para se decompor. Você já viu lá
numa roça, às vezes que você tirou, tinha milho, depois colocou soja, e quando você tira a soja ainda tem palhada de milho. Por quê? O milho tem uma alta relação CN, então ele vai demorar mais para se decompor. Se você mistura uma gramínea, prestem atenção aqui, pessoal, isso é importante. Se você mistura uma gramínea e uma leguminosa, o que acontece? A leguminosa tem uma relação carbono-nitrogênio mais baixa. A gramínea tem uma relação carbono-nitrogênio mais alta. Você mistura as duas, o tempo de decomposição dessa palhada vai ser mais rápido. Por que isso é importante? Porque se tem um tempo de decomposição mais rápido, eu vou ter também uma liberação dos nutrientes, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, que está nessa palhada, mais rápido para a cultura em sequência. Então a cultura em sequência vai aproveitar melhor também. E aí nós temos também as crucíferas, o caso do nabo forrageiro, que tem um sistema radicular pivotante, né? Um sistema radicular aqui mais agressivo, que dependendo da compactação do teu solo, ele consegue reverter esse processo. Então aqui nós temos um exemplo para você entender como é que funciona. Um mix de cobertura muito utilizado é aveia preta, ervilhaca e nabo forrageiro, tá? Essas três aqui, mas pode ser várias outras, inclusive existem aí para regiões mais quentes outros mix de cobertura. Eu recomendo que você compre de uma empresa que já formulou, digamos assim, esse mix de cobertura, tá? Inclusive, se você não souber de ninguém, nenhuma empresa, pode entrar em contato conosco que nós temos um parceiro aqui que faz essa formulação do mix de cobertura. Então a aveia, qual que vai ser a característica? Prestem atenção, alta produção de biomassa, desde que bem cuidado, um solo corrigido, né? Tem que ter todo esse cuidado também no momento do plantio que a gente já vai falar. E cobertura vegetal, qual que vai ser o benefício? Aumento da matéria orgânica e supressão de plantas daninhas. Poderíamos adicionar ainda aqui, né, um aumento da umidade ou conservação da umidade do solo por mais tempo. A cultura em sequência, que vier depois desse mix de cobertura, pela alta produção da biomassa da aveia aqui, você, se tiver um período ali de veranico, de período de seca, algumas semanas sem chover, essa área que tinha o mix de cobertura vai aguentar melhor. Leguminosas, espécie ervilhaca, característica, fixação biológica de nitrogênio, ervilhaca ali vai fixar mais ou menos uns 100 kg de N por hectare. Qual que vai ser o benefício? Disponibilização de nitrogênio para a cultura em sequência e decomposição mais rápida da palhada. Então essa ervilhaca vai fixar cerca de 100 kg de N, que vai disponibilizar na sequência também para um milho da sequência, vai ajudar a decompor essa palhada de aveia mais rapidamente. E essa palhada da aveia também tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, vai liberar para o milho em sequência, para uma outra cultura que você esteja colocando ali em sequência. As crucíferas, aqui o caso do nabo forrageiro, sistema radicular pivotante, que pode descompactar solos mais compactados, né? É claro, pessoal, nós temos que tomar alguns cuidados também, não é só maravilhas, a gente já vai falar também de alguns cuidados que nós devemos tomar na implantação desse mix de cobertura. Outras vantagens da mistura de espécies botânicas. A liberação escalonada de nutrientes, então se eu colocar uma espécie solteira, gramínea, que demore muito para se decompor, eu posso passar do período onde a minha planta, a minha cultura em sequência esteja precisando, vai demorar muito mais e os nutrientes vão ser liberados só lá na frente, quando a minha cultura já principal não está precisando tanto ou não está acumulando tanto aqueles nutrientes. Cobertura do solo por períodos mais longos também, se eu colocar só uma leguminosa. Você tira a leguminosa, passa um rolo faca, desseca e tal, e você vai ter uma decomposição muito rápida desses restos culturais. Muito rápida mesmo. E aí a cobertura do solo, né, não vai ficar por um período tão longo como se você tivesse misturado com uma gramínea. O aumento da matéria orgânica ao longo dos anos, melhor exploração das camadas do solo. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal, que sensacional. A Embrapa tirou essa foto bem interessante, que é o sistema radicular de cada espécie. Então tem aqui, ó, capim-sudão, do milho, da braquiária. Dá uma olhada como a braquiária aprofunda bastante o sistema radicular. O sorgo, o próprio mileto, a cultura da soja, que pode aprofundar aí bastante mesmo, tá? Abaixo de 1 metro, dependendo da condição que você tenha de solo, do trigo, da cevada, da aveia branca. Então veja, uma coisa muito importante que a gente tem que notar aqui, sistemas radiculares diferentes. Algumas espécies têm essa característica de aprofundar mais, também são mais rústicas. Alguma espécie que é mais rústica
tem uma condição de aprofundar mais esse sistema radicular numa profundidade ainda maior comparativamente com uma soja, principalmente se eu tiver muito alumínio, se eu tiver pouco cálcio. E o que pode fazer também esse sistema radicular mais profundo? Veja que o sistema radicular, quando se decompõe, ele vai deixar pequenos canalículos nesse teu solo. Qual que é a vantagem? Infiltração de água, infiltração de calcário, infiltração também de nutrientes. Imagina se você tiver ali, abaixo dos 20, 30 primeiros centímetros, uma camada compactada que nada passa, ou que tenha muito alumínio, que tenha pouco cálcio, que tenha pouca base, o sistema radicular das plantas não vai se aprofundar mais do que aquilo. Então não vai aproveitar também nutrientes que estão mais abaixo ou que já foram uma parte lixiviados. Então é extremamente importante colocar espécies com sistemas radiculares diferentes para melhorar a estruturação física desse solo, levar nutrientes, levar água e possibilitar com que as plantas aprofundem também mais o seu sistema radicular, que isso vai impactar na produtividade de uma cultura comercial, como é o caso da soja lá na frente. Desvantagens do mix, e aqui é desvantagens, mas que a gente deve tomar alguns cuidados, né? Se for feita uma mistura de qualquer maneira, uma espécie pode suprimir a outra. Então, muito cuidado, não é assim, eu vou pegar e vou misturar aqui essa espécie com aquela, vou colocar tantos quilos dessa, tantos quilos daquela. Não é assim, pessoal. Tá? O que a gente faz aqui quando nós vamos trabalhar com um produtor que ele vai implantar um mix de cobertura? Nós temos que fazer um estudo, né, de qual espécie que ele está precisando, de quantos quilos que a gente vai colocar de cada uma, de como que ele vai fazer essa implantação, se é em cobertura, se ele tem uma semeadora própria para isso. Então tem que tomar esse cuidado, não é pegar lá várias espécies, misturar 5 quilos de uma, 10 quilos da outra, não, tem que tomar esse cuidado. O nabo forrageiro pode multiplicar a esclerotínia, então não é assim também. Se o produtor rural teve problemas com mofo branco, com esclerotínia, com produtor de soja, em um ano, tá? Se ele colocar nabo forrageiro em sequência, nós temos os escleródios aqui do mofo branco, que são essas estruturas de reprodução pretas aqui que persistem no solo. E aí você coloca uma soja, depois você coloca nabo forrageiro, o que vai acontecer? Vai multiplicar a esclerotínia, o mofo branco. E aí depois, quando você voltar com soja, você pode ter um problema ainda maior com o mofo branco. Então tem que tomar esse cuidado sempre na hora de posicionar nabo forrageiro, principalmente para o pessoal que está aqui mais na região sul, tem que perguntar para o produtor se ele teve problema ou não com esclerotínia, com mofo branco. Se o produtor não manejar corretamente o mix no final do ciclo, pode enfrentar problemas na semeadura da próxima safra. Então ele tem que saber também como que se desenvolveu, se choveu bem, se tem muita massa, para conseguir fazer uma boa dessecação, para deixar essa palhada em condição para depois ele fazer a semeadura. Porque se ele fizer de qualquer jeito, ele pode ter problema com semeadura. Se ele tiver muita massa ali também, ele pode ter uma plantabilidade um pouco afetada. Mas a tendência é que com o manejo você não tenha maiores problemas. Aí nós temos espécie de inverno e de verão, para que você tome nota. De inverno, principalmente a região sul, aveia, centeio, tremoço, ervilhá, casevém, nabo forrageiro. No verão aqui, para aqueles produtores do Nordeste e Centro-Oeste, em condições onde ele possa colocar um mix de cobertura que tenha pelo menos um pouco de chuva, né? O milheto, por exemplo, ele resiste muito bem a períodos de pouca chuva. Tem que ter um pouco de chuva, mas ele resiste muito bem a períodos de seca. Então, se der uma chuva ali, um pouco de chuva no início do ciclo, ele já consegue ter uma boa formação de biomassa. Milheto, sorgo, mucuna, crotalária, labilab, estilosantes, girassol também pode ser utilizado, ok? Então, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. O espaçamento geralmente é de 20 centímetros nas entrelinhas, com semeadora de fluxo contínuo, então aquela semeadora de inverno, geralmente é utilizada para semear o mix de cobertura. A profundidade da semente deve estar de 2 até 3 centímetros. Se você for fazer uma semeadura a lanço, eu não recomendo, tá? Mas tem gente que faz, mas não fica tão bom como você fazer uma semeadura na linha. Pode ser feito se tu tiver uma área pequena, se tu tiver uma área, por exemplo, de, de estufa, de tomate e tudo mais, aí beleza. Aí você pode muitas vezes jogar a semente e aí você passa de uma maneira bem leve lá em enxada rotativa e a tendência é que fique bom. Mas se tiver uma área muito grande, só jogar a semente em cobertura, você tem que suplementar com pelo menos 30% a mais e talvez não fique tão bom.
É recomendado comprar um mix pronto, então que você já pegue das empresas. Você pode fazer? Você pode. Busque orientação de alguém que já trabalhou com isso, de algum engenheiro agrônomo que possa te auxiliar. Você pode comprar as sementes separadas e fazer esse teu mix. Agora, tem já algumas empresas que formulam esse mix e fica mais prático também para você, produtor rural. Beleza, pessoal? Então, se você quiser fazer parte também da nossa consultoria, que a gente faz um acompanhamento passo a passo das suas áreas, desde o momento do planejamento até depois lá na colheita, a gente está tendo excelentes resultados por todo o Brasil. Inclusive, a gente está postando lá no nosso Instagram. Se tu quiser dar uma olhada, pode ir lá que a gente posta os casos. Esse aqui foi um caso de um produtor aqui do estado do Paraná, né? Onde a gente projetou uma produtividade para ele de milho de 133 sacos por hectare e conseguiu alcançar 182 sacos por hectare, sem utilizar produto mirabolante, sem gastar muito também, que a gente não está num momento de gastar muito, colocando as coisas simples, mas que funcionam, com bom planejamento, com bom posicionamento. Se você quiser conhecer mais, aqui abaixo tem um link, é só você clicar e nos chamar lá. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.